remédios são coisa da sua cabeça, mamãe. A senhora está apenas sendo mimada. No dia em que ouvi essas palavras do meu próprio filho, decidi, pela primeira vez em meus 76 anos de vida, dizer o que realmente pensava. Meu nome é Helena Santos, e tenho 76 anos. Há 3 anos perdi meu marido, Antônio, para um infarto fulminante, e desde então, vivo sozinha. Antônio foi gerente de vendas em uma grande siderúrgica, e eu trabalhei na mesma empresa por 30 anos como secretária executiva. Após a aposentadoria, desfrutávamos de uma velhice tranquila, mas agora, com minha pensão de R$ 4.000 por mês e os R$ 70.000 que meu marido me deixou de economias, eu vivia uma vida modesta, porém plena. Minha rotina começava às 6 da manhã. O dia se iniciava com o ritual de regar as flores do meu pequeno jardim. Rosas e jasmins, flores que Antônio plantou com tanto carinho, o memorial vivo do nosso amor. Eu costumava ir ao sacolão do bairro nas primeiras horas para aproveitar as promoções, comprando legumes e verduras na seção de xepa, para preparar minhas refeições solitárias. As tardes eram preenchidas com leituras na biblioteca pública ou um cafezinho na padaria com amigas da minha idade. Era uma vida comum, mas serena. Ocasionalmente, eu me permitia um pequeno luxo, como comprar meu pão de queijo favorito na padaria gourmet ou ir ao salão de beleza uma vez por mês para ajeitar os cabelos. Tinha até o suficiente para dar um dinheirinho para meu neto, Lucas. Meu filho, Ricardo, trabalhava como funcionário público na prefeitura de Belo Horizonte. Sua esposa, Silvia, era enfermeira, mas depois do casamento, tornou-se dona de casa para cuidar de Lucas. Nossa relação familiar era boa, uma vez por mês eles vinham me visitar, enchendo a casa com risadas e conversas. Toda essa paz desmoronou em uma tarde de outono, 2 anos atrás. O telefone tocou e era Ricardo. Mãe, preciso conversar com a senhora. Tenho um assunto sério. A voz de Ricardo estava mais grave que o normal. O que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Perguntei, o coração já apertado de preocupação. É que eu fui demitido da prefeitura. Fui cortado no último ajuste de pessoal. Aquelas palavras me chocaram. Ricardo, um funcionário público concursado, ser demitido? Parecia impossível. Meu Deus, que coisa terrível. Mas você é um homem tão trabalhador, Ricardo. Tenho certeza de que logo encontrará outro emprego. Tentei encorajá-lo, como sempre fiz. O problema é que o mercado está muito difícil, mãe. Por enquanto, vou ter que me virar com uns trabalhos temporários, uns bicos. Bem, com a família unida, vocês vão superar isso, não é? Na verdade, mãe, eu queria te pedir uma coisa. Sei que é difícil, mas será que a senhora poderia nos ajudar com um dinheiro, só por um tempo? Fiquei surpresa. Meu filho de 52 anos me pedindo ajuda financeira? Isso nunca havia acontecido antes. De quanto você precisa? Uns R$ 2.500 por mês. É só temporário, eu juro. Assim que eu me estabilizar, eu devolvo tudo. R$ 2.500. Era mais da metade da minha pensão. Mas se meu filho e sua família estavam passando por dificuldades como mãe, meu dever era ajudar. Está bem, meu filho. Mas é só por um tempo, certo? Claro, mãe. Muito obrigado. A senhora não sabe o alívio que me dá. A voz dele soava genuinamente grata. Depois de desligar, peguei meu caderninho de contas e comecei a calcular. Da minha pensão de 4.000, subtraindo os 2.500, restariam apenas 1.500. As contas de luz, água, gás e condomínio somavam quase R$ 800. Sobrariam R$ 700 para comida, remédios e todas as outras despesas. Era menos da metade do que eu estava acostumada. Mas pelo meu filho, pelo meu neto, eu estava disposta a fazer aquele sacrifício. E assim comecei a enviar, todo mês, R$ 2.500 para Ricardo e Silvia. No primeiro mês consegui me virar. Mas com o tempo a vida foi ficando cada vez mais difícil. O pão de queijo especial da padaria virou uma lembrança distante.
As visitas ao salão de beleza foram reduzidas para uma a cada 2 meses. Minha alimentação tornou-se uma dieta forçada de legumes e ovos, carne e peixe viraram artigos de luxo que eu raramente podia comprar. Eu usava as mesmas roupas há anos, remendando-as com cuidado. Comprar algo novo era um sonho impossível. Mas eu suportava tudo em silêncio, repetindo para mim mesma que era pelo bem do meu filho. Os meses se passaram, e a situação de Ricardo não mostrava sinais de melhora. Mãe, parece que vai demorar mais um pouco. Com esses trabalhos temporários é difícil conseguir algo fixo. Tudo bem, meu filho. Mas não se esforce demais. Se ficar doente será pior. Eu respondia com palavras de apoio, mas por dentro, uma ansiedade crescente me consumia. Até quando isso iria durar? As economias que Antônio deixou estavam diminuindo pouco a pouco. Logo não haveria mais nada. Um dia recebi uma ligação inesperada de Silvia, minha nora. Dona Helena, tudo bem? Queria agradecer por toda a ajuda. A voz dela era polida na superfície, mas eu sentia uma frieza por baixo da cordialidade. Não há de que, minha querida. Somos família. É que o Ricardo ainda está com dificuldades, sabe? Eu até pensei em voltar a trabalhar, mas com o Lucas prestando prova para o colégio militar, fica complicado. Lucas, meu neto, tinha acabado de completar 12 anos. Era um menino inteligente, meu grande orgulho. Sim, a educação do Lucas é a coisa mais importante, concordei. Exato. Então, eu queria saber se poderíamos contar com a ajuda da senhora por mais um tempo. As palavras dela me deixaram com um sentimento misto. Mas novamente pensei no futuro do meu neto e aceitei. O que eles não sabiam era que eu tinha doenças crônicas. Tomava remédios para hipertensão e diabetes, o que me custava cerca de R$ 400 por mês. Com um orçamento de R$ 700, pagar pelos remédios significava que sobraria quase nada para a comida. Mesmo assim, eu cerrava os dentes e seguia em frente pela minha família. Nos meses em que a farmácia ficava mais cara, meu orçamento para a comida caía para menos de R$ 300. Era menos de R$ 10 por dia. Minha dieta consistia em chuchu, ovos e as verduras mais baratas da xepa. Uma alimentação desequilibrada e pobre em nutrientes. Perdi mais de 5 quilos. Quando me olhava no espelho, assustava-me com a figura magra e abatida que via. Mas eu não queria preocupar meu filho, então nunca mencionei nada sobre minha saúde. Quando a ajuda financeira completou 6 meses, meu estado de saúde piorou visivelmente. Comecei a reduzir a dose do remédio para a pressão por conta própria, e as tonturas se tornaram frequentes. Mesmo assim, guardei meu sofrimento para mim. Um dia, Lucas veio me visitar sozinho. Vovó, a senhora emagreceu, né? A observação inocente do meu neto foi como uma facada no peito. Ele foi o único que percebeu minha mudança. Imagina, querido. É que agora estou mais saudável. Respondi com um sorriso forçado, mas Lucas me olhou com uma expressão preocupada. Vovó, a senhora está comendo direito? Claro que sim, meu amor. Não se preocupe com a vovó. A verdade é que eu havia começado a pular o café da manhã, fazendo apenas 2 refeições por dia para economizar. Apenas quando Lucas estava por perto eu me esforçava para parecer uma avó normal, sorrindo e agindo como se tudo estivesse bem. Mas Lucas era um menino perspicaz e sentia que algo estava errado. Vovó, se a senhora tiver algum problema, pode me contar, tá? Ouvir isso de um menino de 12 anos me encheu de vergonha. Silvia, sabendo ou não da minha situação, continuava a me ligar com novos pedidos. Dona Helena, este mês vamos ter uma despesa extra com o cursinho do Lucas. Silvia, minha querida, eu já estou no meu limite enviando os 2.500, respondi com sinceridade. O tom de voz dela mudou instantaneamente. Mas a senhora mora sozinha, não gasta tanto dinheiro assim, não é? Mas eu tenho minhas despesas, os remédios. Remédios? Mas a senhora ainda é tão jovem. Gasta tanto assim com isso? Havia uma desconfiança clara em sua voz.
São uns R$ 400 por mês, para as minhas doenças crônicas. R$ 400? Isso é um absurdo. Não tem genérico, não? Eu já usava os genéricos, mas não disse nada. Silvia continuou. E uma pessoa sozinha não gasta tanto com comida. Nós somos 3. Temos que alimentar uma família. Aquelas palavras me causaram um estranhamento. Se Ricardo estava fazendo trabalhos temporários, por que a situação deles parecia tão desesperadora? Depois daquela conversa, decidi reduzir ainda mais meus remédios. Expliquei ao farmacêutico que estava com dificuldades financeiras e pedi apenas o essencial. Dona Helena, não pode parar de tomar o remédio da pressão. É muito perigoso. O farmacêutico Seu Carlos me alertou preocupado, mas eu não tinha outra escolha. É só por um tempo, menti, com o coração pesado de medo. Minha saúde piorou drasticamente, mas eu acreditava que se era pela minha família, eu poderia aguentar. Mas minha resistência tinha um limite. Cerca de 1 ano depois do início da ajuda, tive uma despesa médica inesperada. Precisei fazer um exame de urgência, e o custo foi maior do que eu previa. Naquele mês, só consegui enviar R$ 1.800. Com as mãos trêmulas, liguei para Ricardo. Meu filho, me desculpe, mas este mês só pude mandar 1.800. Tive um gasto imprevisto com um exame. Antes que eu pudesse terminar de explicar, Ricardo respondeu com uma voz irritada. Que exame? Por que a senhora foi fazer exame sem falar comigo? Deve estar caindo em conversa de médico que só quer ganhar dinheiro. Fiquei paralisada. Meu próprio filho dizendo aquilo. Mas Ricardo, eu estava doente. Doença? Remédio é coisa da cabeça, mãe. A senhora não está só sendo mimada? As palavras cruéis dele ecoaram pelo telefone. Todo mundo sabe que velho adora ir ao médico. Olha, no próximo mês, vê se manda os 2.500 direitinho, tá? A nossa vida depende disso. Ele desligou na minha cara. Sozinha na sala, desabei a chorar. Depois de tudo que fiz por ele, por que eu merecia ser tratada assim? Olhei para a foto de Antônio na estante. Ah, Antônio, será que eu estou errada? Perguntei em silêncio. No dia seguinte, Silvia me ligou. Dona Helena, desculpe pelo jeito do Ricardo ontem. A voz dela era falsamente conciliadora, mas o veneno veio logo em seguida. Mas falando sério, a senhora precisa mesmo gastar R$ 400 em remédios? A mãe de uma amiga minha nunca tomou remédio e viveu até os 90, super saudável. Remédios são coisa da sua cabeça, não acha? A senhora está apenas sendo mimada. As palavras frias dela me fizeram tremer. E nós ainda temos muitas despesas pela frente. A educação do Lucas custa caro. A senhora já viveu bastante, não acha? Deveria pensar um pouco mais em nós. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Era como se minha própria existência estivesse sendo negada. Depois daquela ligação, mergulhei em uma profunda reflexão sobre minha vida. Para meu filho e minha nora, eu era apenas uma fonte de dinheiro? Onde estava o filho que eu criei com tanto amor? Em meio a esse desespero, minha saúde se deteriorou ainda mais. Com a drástica redução dos remédios, minha pressão arterial ficou perigosamente instável. Sair da cama pela manhã era um esforço hercúleo. A comida não descia e perdi ainda mais peso. Um dia, Silvia ligou de repente. Dona Helena, o Ricardo pegou uma gripe forte e não pode cuidar do Lucas. A senhora não poderia vir aqui em casa hoje à tarde para nos ajudar? Mesmo sem me sentir bem, a menção do meu neto me fez aceitar. Fui para a casa deles. Assim que cheguei, Silvia disse que tinha um compromisso urgente e saiu, deixando-me com tudo. Mais tarde, descobri que o compromisso era um almoço com as amigas. Fiquei encarregada de cuidar do meu filho doente, preparar o jantar e ajudar Lucas com o dever de casa. Mas meu corpo, enfraquecido pela falta de medicação, não suportou o esforço.
Enquanto preparava o jantar, uma tontura avassaladora me atingiu, e eu desmaiei ali mesmo, no chão da cozinha. Quem me encontrou foi Lucas. Vovó. Vovó, acorda. A voz desesperada dele me trouxe de volta à consciência. Está tudo bem, querido. Foi só uma tonturazinha. Forcei um sorriso para não assustá-lo, mas Lucas estava pálido, chorando e tremendo. Espera, vovó. Vou ligar para a ambulância agora. Não precisa, meu amor. Não é nada demais. Mas Lucas já estava discando 192. Fiquei impressionada com a calma e a decisão de um menino de 12 anos em uma situação daquelas. Fui levada às pressas para o hospital. Após uma série de exames, o diagnóstico foi grave. Minha pressão arterial havia atingido níveis perigosamente altos, e o médico ordenou minha internação imediata. A senhora andou tomando seus remédios para a pressão corretamente? Perguntou o doutor Almeida, o médico que me atendeu. Com uma voz fraca, confessei. Na verdade, eu diminuí a dose por razões financeiras. O doutor Almeida me olhou, chocado. Isso é extremamente perigoso, dona Helena. A medicação para hipertensão precisa ser contínua. Interromper ou reduzir a dose por conta própria aumenta drasticamente o risco de um AVC ou um infarto. Foi a primeira vez que ouvi isso com tanta clareza. Eu não sabia. Mas é que a vida da minha família. Tentei explicar. O rosto do doutor Almeida ficou sério. Dona Helena, o que a senhora está descrevendo pode ser caracterizado como violência patrimonial contra o idoso. Violência patrimonial? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Sua família está administrando sua pensão de forma indevida? Soube que a senhora está enviando R$ 2.500 por mês para seu filho. Fiquei confusa sobre como ele sabia daquilo, mas imaginei que Lucas tivesse explicado a situação para os paramédicos. Naquele momento, Ricardo e Silvia entraram no quarto, afobados. O Lucas nos ligou, levamos um susto. Disse Silvia, ofegante. Ricardo parecia preocupado, mas suas palavras seguintes revelaram sua verdadeira natureza. Mãe, a senhora está bem? Mas a despesa do hospital, a senhora consegue pagar com as suas economias, né? E não se esqueça de transferir os 2.500 do mês que vem, senão a gente se complica. Fiquei sem palavras. A mãe deles estava em uma cama de hospital, e a primeira preocupação era o dinheiro. Silvia acrescentou. Não é só um teatrinho, né? A senhora às vezes é um pouco exagerada. O doutor Almeida e a enfermeira que estavam no quarto olharam para os dois, perplexos. O médico interveio com uma formalidade cortante. Com licença, mas só para eu entender. A mãe de vocês vive com uma pensão de R$ 4.000 e envia 2.500 para vocês todos os meses? Ricardo e Silvia ficaram em silêncio, desconfortáveis. Isso significa que ela vive com R$ 1.500. Pagando os remédios, não sobra quase nada para a alimentação. Isso está claramente comprometendo a saúde e o bem-estar dela. Silvia tentou se justificar, gaguejando. Mas o Ricardo foi demitido. Nós não tivemos escolha. Somos família, temos que nos ajudar. Mesmo em família, coagir alguém a prestar uma ajuda que compromete a própria subsistência é problemático, respondeu o doutor Almeida calmamente. Especialmente quando se trata de uma pessoa idosa. Isso pode ser considerado um crime, previsto no Estatuto do Idoso. Ao ouvir aquilo, os rostos de Ricardo e Silvia ficaram pálidos. Depois que eles foram embora, o doutor Almeida se aproximou de mim com uma gentileza inesperada. Dona Helena, meu pai é advogado. Ele é especialista em direito do idoso. Que tal a senhora conversar com ele? A sugestão me deixou hesitante. Processar meu próprio filho? Era impensável. Dona Helena, se continuar assim, sua vida estará em risco. A desnutrição e a falta de medicação podem causar danos irreversíveis.
E sinceramente isso também será bom para o seu filho. Ele precisa aprender a ser independente. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, reflete. Olhando as luzes da cidade pela janela, repassei os últimos 2 anos. Talvez meu sacrifício, que eu acreditava ser por amor, estivesse errado. Talvez o amor verdadeiro não seja criar dependência, mas sim incentivar a autonomia. No dia seguinte, liguei para o pai do Dr. Almeida, o advogado Fernando Almeida. Dona Helena, meu filho já me adiantou o seu caso. Gostaria de ouvi-la com mais detalhes. A voz dele era calma e transmitia segurança. No dia da reunião, com as mãos trêmulas, mostrei ao doutor Fernando meus extratos bancários e recibos. A transferência de R$ 2.500 mensais se repete há 2 anos. Isso totaliza R$ 60 mil. Ele analisava os documentos com atenção. O custo de vida da senhora com R$ 1.500, subtraindo os gastos médicos, deixa um valor irrisório para a alimentação. Isso se enquadra perfeitamente como violência patrimonial. Mas processar meu filho. Eu ainda hesitava. Dona Helena, pense que isso também é pelo bem dele. Enquanto a senhora o sustentar, ele e sua esposa nunca se tornarão autossuficientes. As palavras dele ressoaram em mim. Era verdade. Ricardo estava dependente de mim há 2 anos, sem mostrar qualquer iniciativa para resolver seus próprios problemas. Tomei minha decisão e autorizei o doutor Fernando a prosseguir. Dias depois, a investigação do advogado revelou uma verdade chocante. Dona Helena, seu filho não foi demitido. Ele pediu demissão voluntária. Eu não podia acreditar. O motivo foi uma série de dívidas. Ele tem débitos em 3 financeiras, totalizando mais de R$ 80 mil. E o mais grave, R$ 45 mil foram emprestados em seu nome, sem a sua autorização. Meu mundo desabou. Meu filho usando meu nome para fazer empréstimos? Era um pesadelo. A investigação revelou ainda que a causa da dívida era o vício em apostas esportivas online. Ricardo viciado em jogo? Eu não fazia ideia. O funcionário público exemplar havia se afundado em dívidas de jogo, a ponto de ser forçado a pedir demissão. Ele perdia em média R$ 3 mil por mês em apostas. O que significa que os R$ 2.500 que a senhora enviava provavelmente iam direto para isso. Ao saber disso, a última gota de compaixão que eu sentia secou. O dinheiro que eu economizava, arriscando minha própria vida, estava sendo queimado em jogos de azar. Dona Helena, precisamos confrontá-los, sugeriu o doutor Fernando. E naquele momento eu tomei uma decisão. Chega de ser usada. Eu ia recuperar minha vida. Sacrificar minha saúde para sustentar o vício do meu filho não era amor. Ao mesmo tempo, o doutor Fernando me fez uma proposta inesperada. Conheço um empresário, o senhor Carvalho, que está procurando um consultor sênior para a empresa dele. Vi seu currículo. 30 anos como secretária executiva em uma grande empresa. Essa experiência é valiosíssima. Por tantos anos eu havia sido o braço direito de diretores, organizando reuniões, preparando relatórios, lidando com clientes importantes. Era uma profissional respeitada. O senhor Carvalho busca exatamente alguém com a sua experiência. Gostaria de conhecê-lo? A proposta do advogado fez meu coração acelerar. Aos 76 anos, receber uma oferta de trabalho? O dia da confrontação chegou. No escritório do doutor Fernando, encarei Ricardo e Silvia. Sentados ao redor de uma imponente mesa de reuniões, a conversa mais importante da minha vida estava prestes a começar. Mãe, precisava de advogado? Isso é exagero. É um problema de família. Ricardo começou já na defensiva de braços cruzados. A senhora vai nos processar? Depois de tudo? Que crueldade! Silvia também partiu para o ataque. O doutor Fernando iniciou a conversa com calma. Primeiramente, senhor
Ricardo, o senhor disse à sua mãe que foi demitido. E fui. A prefeitura estava cortando custos. Ricardo insistiu na mentira. Na verdade, foi um pedido de demissão voluntária, não foi? Tenho aqui uma cópia do seu pedido. Quando o advogado mostrou o documento, o rosto de Ricardo empalideceu. E temos também dívidas de R$80 mil, das quais 45 mil foram feitas usando o nome da sua mãe sem permissão. Quando o advogado apresentou os documentos detalhados, Silvia se exaltou. O quê? Eu não sabia disso. Ricardo, isso é verdade? Silvia, isso. Ele gaguejou. E quanto a isso? O advogado mostrou o histórico de apostas online com datas e valores. O senhor perdeu, em média, R$3 mil por mês nos últimos 2 anos. Ao ver aquilo, Silvia fuzilou o marido com um olhar. Você estava jogando? Desde quando? Ricardo se encolheu em silêncio. Uma briga violenta explodiu entre o casal. Eu assisti à cena com uma tristeza profunda. Era esse o filho que eu havia criado? O doutor Fernando os interrompeu. Senhora Silvia, também tenho uma pergunta para a senhora. Vimos em suas redes sociais um estilo de vida bastante luxuoso. De onde vinha o dinheiro para isso? O rosto de Silvia também perdeu a cor. Isso. Almoços, spas, compras de grife. Um gasto de mais de R$1.000 por mês. Esse dinheiro não vinha da ajuda que a dona Helena enviava? As capturas de tela do Instagram mostravam a vida de aparências de Silvia, jantares em restaurantes caros na Savassi, sessões de estética, bolsas e joias novas. Eu não fazia ideia de que ela vivia nesse luxo enquanto eu contava moedas. Dona Helena, não me entenda mal. Era só para manter as aparências com as amigas. Silvia tentou se justificar. Manter as aparências com R$500 por mês em tratamentos estéticos? O advogado foi implacável. Enquanto isso, sua sogra cortava os próprios remédios, arriscando a vida. Isso, senhora Silvia, é de uma crueldade sem tamanho. Foi quando Ricardo finalmente explodiu. Mas ela é nossa família. Família tem que se ajudar. Eu não quis que as coisas chegassem a esse ponto. As apostas eram só para aliviar o estresse. A desculpa dele foi a gota d'água. Ricardo. Minha voz saiu trêmula de raiva. Eu vivi com menos de R$10 por dia para te ajudar. Reduzi meus remédios à metade, sacrifiquei minha saúde por você. E o que vocês fizeram com esse dinheiro? A raiva e a dor acumuladas por anos finalmente transbordaram. Mãe, isso. Chega. Eu não aguento mais. Em 76 anos de vida, nunca fui tão traída. Naquele momento, a porta do escritório se abriu, e um homem entrou. Doutor Fernando, desculpe a interrupção. Este é o senhor Carvalho, de quem lhe falei. O advogado o apresentou. O senhor Carvalho se virou para mim e fez uma reverência respeitosa. Dona Helena, é um prazer conhecê-la. O doutor Fernando me contou sua história. Eu dirijo uma consultoria de recolocação profissional para a terceira idade. Ele olhou para Ricardo e Silvia com uma expressão severa. Ouvi sobre sua experiência profissional, Dona Helena. 30 anos como secretária executiva em uma grande empresa. É inadmissível que alguém com sua bagagem esteja passando por isso. Pessoas como a senhora são exatamente o talento que procuramos. Então, ele se virou para mim. Se a senhora aceitar, gostaria de convidá-la para trabalhar na minha empresa. Como consultora de emprego sênior. Sua experiência seria fundamental. Mas eu já tenho 76 anos. A idade é irrelevante. Seu conhecimento é o que importa. O senhor Carvalho detalhou a proposta. Uma remuneração de R$8.000 por mês como consultora, trabalhando 3 vezes por semana, das 10 da manhã às 3 da tarde.
E a empresa oferecia um apartamento funcional, um belo conjugado em um prédio novo. Ricardo e Silvia me olhavam boquiabertos. Eles jamais imaginariam que eu poderia ganhar um salário daqueles. E então, Dona Helena? O que me diz? Meu coração decidiu. Aquela era a minha chance de virar o jogo. Eu aceito. Muito obrigada. No mesmo instante, Ricardo se desesperou. Mãe, espera aí. E a gente? Como a gente fica? Olhei para meu filho nos olhos. Ricardo, você já tem 52 anos. É hora de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Mas, mãe, e o Lucas? O Lucas é meu neto amado. Mas percebi que demonstrar amor com dinheiro foi um erro. Silvia tentou um último apelo. A senhora vai abandonar sua família? Seu único filho? Respondi com firmeza. Eu não estou abandonando vocês. Estou incentivando a independência. Enquanto continuarem dependendo de mim, nunca encontrarão a verdadeira felicidade. O doutor Fernando finalizou a reunião. Senhor Ricardo, senhora Silvia, primeiro, vocês precisam resolver a questão dos empréstimos fraudulentos. Depois vamos elaborar um plano para a devolução dos R$ 60.000 devidos à Dona Helena. E por fim, vocês assinarão um termo se comprometendo a nunca mais fazer qualquer pedido financeiro a ela. A contragosto, eles assinaram. E assim minha nova vida começou. A longa batalha contra meu filho e minha nora finalmente havia chegado ao fim. 8 meses se passaram. Hoje, levo uma vida plena como consultora na empresa do Sr. Carvalho. O apartamento funcional fica a 5 minutos a pé do trabalho, um LDK moderno e bem equipado, um mundo de diferença da minha antiga casa. Com a minha pensão, minha renda mensal chega a R$ 12.000. Não preciso mais me preocupar com o custo dos remédios, na verdade, agora posso pagar por medicamentos de melhor qualidade. Trabalho 3 dias por semana, e sinto uma alegria imensa em saber que minha experiência é valorizada pelos colegas mais jovens. Dona Helena, graças à senhora, estamos entendendo melhor os desafios dos trabalhadores mais velhos, eles me dizem. É gratificante saber que, aos 76 anos, ainda sou útil para a sociedade. Enquanto isso, a vida de meu filho e nora se tornou difícil. Ricardo está em tratamento para o vício em jogos e trabalha em 2 empregos, um temporário durante o dia e como segurança de supermercado à noite para pagar as dívidas. A renda dele mal passa de R$ 4.000 e a maior parte vai para o pagamento dos credores. A vida deles é extremamente apertada. Silvia começou a trabalhar como caixa em um supermercado, mas seu salário de R$ 1.800 não permite os luxos de antes. Suas postagens nas redes sociais cessaram, e os almoços caros com as amigas acabaram. Às vezes Ricardo me liga tentando pedir dinheiro, mas eu sou firme. O mais importante é você se tornar independente, Ricardo. A dívida é sua, você precisa pagá-la. Ele fica em silêncio. Silvia também me ligou algumas vezes, mas eu a interrompo antes que peça qualquer coisa. Silvia, vocês são adultos. Reconstruam suas vidas com o próprio esforço. Eu não sou mais o caixa eletrônico de vocês. No início, eles reclamavam, mas ultimamente parecem ter desistido. A minha maior alegria, no entanto, é a minha relação com Lucas. Ele vem me visitar todo fim de semana. Passamos o tempo juntos conversando e rindo. Vovó, tirei 10 em matemática na prova. Ele me conta, orgulhoso. Nesses momentos, sinto uma felicidade pura. Que menino esforçado! A vovó está muito orgulhosa. Depois de saber dos problemas do pai, Lucas aprendeu o valor do dinheiro. Vovó, eu vou estudar muito para ser um adulto que pode cuidar da família. E eu prometo que nunca vou mexer com o jogo como papai. As palavras dele me enchem de esperança. Às vezes dou um dinheiro a ele, não por obrigação, mas por puro amor de avó. Obrigado, vovó. Mas eu gosto mais de passar tempo com a senhora do que do dinheiro. Essas palavras aquecem meu coração.
Um dia, recebi uma longa e surpreendente ligação de Silvia. Dona Helena, como a senhora está? O tom dela era completamente diferente, humilde e arrependido. Estou bem, obrigada, respondi calmamente. Eu queria pedir desculpas por tudo de horrível que eu disse. Fiquei surpresa. Foi o primeiro pedido de desculpa sincero que ouvi dela. Depois que comecei a trabalhar, entendi como é difícil ganhar dinheiro. Ficar 8 horas em pé no caixa com as pernas inchadas. Só agora eu entendo o sacrifício que a senhora fez por nós. A voz dela estava embargada. Silvia, o que passou, passou, e respondi serena. Agora concentrem-se em construir a felicidade de vocês com o próprio esforço. Façam isso pelo Lucas. Depois de desligar, observei o pôr do sol pela janela. Aos 76 anos eu havia começado uma nova vida. Recuperei algo que o dinheiro não pode comprar: minha dignidade e independência. Por muito tempo acreditei que minha felicidade era me sacrificar pela família, mas agora eu sei que cuidar de mim mesma é igualmente importante. Meus colegas de trabalho às vezes dizem: Dona Helena, a senhora é incrível. Começar algo novo aos 76 anos. E eu respondo: a idade não importa. Se você tem um sonho, sempre é tempo de começar. Hoje tenho um objetivo claro: ajudar outras pessoas na minha situação. Quero que saibam que é possível se reinventar, não importa a idade. E acima de tudo, quero compartilhar a lição de que amor e dependência são coisas diferentes. O amor verdadeiro incentiva a autonomia. À noite, em meu apartamento silencioso, escrevo em meu diário: hoje foi mais um dia produtivo. Aos 76 anos, um novo começo. A jornada está apenas começando. As luzes da cidade brilham lá fora, e sinto que, como elas, minha vida também voltou a brilhar. Recentemente, o Sr. Carvalho me trouxe uma notícia maravilhosa. Meu projeto foi tão bem avaliado que será expandido no próximo ano. Ele me convidou para ser a líder da equipe. Uma líder de equipe aos 77 anos? Nunca imaginei, mas estou pronta para o desafio. Mantenho uma distância saudável do meu filho e nora, mas meu relacionamento com Lucas é sagrado. No último Natal, ele veio passar a data comigo e cozinhamos a ceia juntos. Vovó, qual é a sua meta para o ano que vem? Ele perguntou. Continuar desafiando a mim mesma. E ver você se tornar um grande homem. Minha meta, vovó, é ser um adulto forte e gentil, como a senhora. As palavras dele me encheram de lágrimas. 3 anos se passaram. Agora, com 80 anos, continuo trabalhando ativamente como consultora. O projeto que liderei cresceu e hoje tem alcance nacional. Já ajudamos mais de 500 idosos a encontrar emprego e melhoramos as políticas de contratação em dezenas de empresas. Recentemente recebi um elogio de um representante do Ministério do Trabalho, que reconheceu a contribuição social do nosso projeto. Ser reconhecida pelo governo aos 80 anos era algo que eu nunca sonhei. Falo com Ricardo uma vez por mês. O tratamento contra o vício em jogos está progredindo, e ele agora trabalha como conselheiro voluntário em um centro comunitário, ajudando outras pessoas com o mesmo problema. Silvia está estudando para se tornar cuidadora de idosos enquanto trabalha em uma casa de repouso. A antiga obsessão por luxo desapareceu. E Lucas, meu maior orgulho, está no ensino médio e sonha em ser assistente social. Vovó, eu quero um trabalho que ajude as pessoas como a senhora. E minha maior meta é nunca ser um fardo para minha família. Ao ouvir isso, não consegui conter as lágrimas de felicidade. Recentemente, uma editora me procurou com uma proposta para transformar minha história em um livro. Uma nova vida aos 80, sugeriu o editor. Se minha experiência puder ajudar outras pessoas, ficarei feliz em compartilhá-la. A vida pode ser refeita a qualquer momento. A idade é apenas um número. Se você se valorizar e viver com dignidade, um novo caminho sempre se abrirá. Essa é a minha mensagem, aos 80 anos, para todos que se sentem sem esperança. A sua